Olá pessoal, prosseguindo aí nas nossas aulas, nós vamos falar agora da disciplina do estudo. João 5,39 vai dizer o seguinte: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então Jesus falando para os homens da época que estudavam, que liam, que tinham acesso que muitos não tinham, Jesus ele fala: vocês examinam. Percebe que Jesus deixa dito aqui que aquilo que eles examinavam estava dando testemunho do próprio Jesus que eles não queriam aceitar. Ou seja, a questão apenas não é examinar, é como nós examinamos. E quando eu penso em exame, eu penso em algo mais minucioso. E a diferença do exame para a meditação é exatamente que a meditação é algo mais devocional, é mais o entrar num ambiente de revelação, tirar as lições, os entendimentos. E o estudo é algo mais analítico, de observar o que está ao redor daquele contexto. É observar o que vem antes do texto, o que vem no texto e o que vem depois do texto. Ou seja, tudo que cerca o texto. É identificar palavras que estão conectadas àquela mesma palavra. Tem Bíblias que elas têm umas notas embaixo que fazem uma conexão. A minha Bíblia ela faz uma conexão de um versículo com outro, tem umas notas de rodapé que mostram referências bíblicas que fazem correspondência uma com a outra. Às vezes não a mesma palavra necessariamente, mas faz uma correspondência, reforça uma ao sentido da outra. E isso ajuda muito no estudo, porque vai fazendo conexões de um texto com outro. E a minha Bíblia ela tem essa característica de fazer essa conexão. Então é fundamental ter uma Bíblia também que tenha essas notas de rodapé, não precisa ser comentada, mas que tenha essas notas de rodapé que tem referências bíblicas que se conectam ao texto. Lembra na aula de oração? Naquela aula sobre oração, nas orações que eu identifiquei, eu percebi ali que eles faziam referências a outros textos bíblicos também com base nessas notas de rodapé, onde dava para perceber claramente que eles estavam fazendo referência a outro texto, não de uma forma assim literal, lendo exatamente o texto, mas eles faziam o tempo todo uma referência. Então, para o estudo da palavra é importante ter uma Bíblia com essa característica. Se tiver comentada também tem os seus benefícios, sabe? E por que eu estou falando do estudo, né? Que é algo mais analítico e tudo mais, de você observar aquele tempo, aquele contexto, além do que está antes do texto, o que está no texto, o que está depois do texto, observar o contexto histórico, observar algumas características daquele tempo. Isso tudo ajuda até no contexto da meditação. A meditação vai ficando mais rica. Não tem a ver com se tornar um teólogo, uma teóloga, não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso definitivamente. Sabe? Mas você ter um dicionário bíblico para você entender quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram essas pessoas que eles representavam. Isso tudo, hoje, você consegue pela internet, pesquisando no Google, pesquisando nos diversos meios. No YouTube, você tem essa ferramenta que te dá essa possibilidade de acesso, mesmo que você não tenha um livro na mão. Tem Bíblia no computador, na internet, né, com a tradução dela ali para o original, a tradução dela oriunda do original. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, dicionário bíblico tem na internet, ainda que você não compre um, seria interessante.
Isso tudo ajuda no estudo, ajuda a entender o contexto histórico da época, ajuda a entender a biografia dos personagens bíblicos, a história dos personagens bíblicos. Isso ajuda a sua meditação ser mais rica. Como eu disse, não tem a ver com ser um teólogo, mas tem a ver com tentar entender coisas que não são do nosso tempo. Né? Então, quando a gente se propõe a fazer esse caminho, essa jornada, usar da disciplina do estudo é fundamental para a gente prosseguir. Então, essa é a tarefa. Entrem no Google, na internet, já que caso não tenha nenhum material em mãos, e façam uma pesquisa. Saduceus, fariseus. O que esses nomes significam no contexto bíblico? Por exemplo, é uma forma de pesquisa, de estudo. E contextualiza com os nossos dias, com os nossos tempos, esses significados. Agora, é importante você ir fazendo isso, e é isso digo eu, né? Não o Senhor. A minha sugestão é que você faça isso depois de você ter lido a palavra. Por quê? Para que você não seja induzido por nenhum conceito antes de ler a palavra e entrar na revelação da palavra, nos entendimentos da palavra. Porque às vezes a gente acaba se permitindo induzir por aquele conceito que a gente leu e não consegue ficar livre nesse ambiente de revelação da palavra, meditando puramente na palavra, sem ter nenhum tipo de dicionário ou pesquisa extra. Então, para você não ser induzido a pensar de um jeito, começa lendo a palavra, meditando, orando. Depois, se for necessário, tirar dúvidas de uma palavra ou outra, de um contexto ou outro, você recorre a essas ferramentas que tem, inclusive, como eu disse, na internet. Ok? Essa é a tarefa. Não deixem de fazer isso. E depois, sim, que fizerem isso, passem para a próxima etapa. Comecem a praticar, comecem a interagir com isso que está sendo dito. Isso vai ser transformador. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu lembro de mais uma coisa aqui agora. Eu lembro que no início da minha fé, eu tinha uma dificuldade muito grande de ler a palavra. Por quê? Eu colocava uma expectativa muito grande de que ao ler a palavra eu deveria ter uma enxurrada de revelação a respeito daquela palavra. Eu me cobrava entender aquela palavra. Eu me cobrava compreender aquela palavra de forma assim rápida, imediata. Isso se tornou pesado, a leitura da palavra. Fez com que a leitura da palavra se tornasse pesado, que é algo profundamente leve, lindo, maravilhoso, mas se tornou pesado. Então, qual foi a estratégia que eu adotei? Eu leio a palavra primeiro, leio uma vez, leio duas, e vejo o que saltou aos meus olhos, o que me chamou a atenção dos versículos que eu estou lendo. Isso é a primeira prática. O que me chamou a atenção? Li 10 versículos. O que me chamou a atenção? Li 5, li 4, li 3. Qual dos 3 me chamou a atenção? É natural, você vai perceber que um versículo vai chamar a atenção. É natural, você não precisa forçar a provocar isso. Você vai estar lendo e uma palavrinha de um versículo vai te chamar a atenção. Não despreze quando você vê que algo te chamou a atenção. Algo te chamou a atenção. Aquele algo que te chamou a atenção é o que Deus, na maioria das vezes, quer ministrar ao teu coração. Ok. Uma vez que aquele algo te chamou a atenção, ao longo da tua leitura, faça essa leitura buscando ler como se tivesse, entre aspas, tá, gente? Entre aspas. Como se estivesse lendo um jornal, uma revista. Como assim? Você está lendo uma revista, você se cobra uma revelação? Se cobra um grande entendimento? Você se cobra ter que entender tudo, ou cobra Deus de ter que te dar a revelação, entendimento? Não, só lê a revista e ponto. O que você quer? Só ler a revista. Então, quando você pegar na palavra, na Bíblia, só se preocupe em ler. Tire a expectativa de uma grande revelação, porque a grande revelação, ou a revelação, é resultado e é natural.
ao mesmo tempo que é sobrenatural, ela é natural. Ela acontece. Você não tem que correr atrás, ela acontece. Então, tão somente, vou ler a Bíblia. Ponto. Se entendeu uma grande coisa, maravilha. Se não entendeu nada, persevera até entender. O que não pode mudar é a minha disposição de buscar o Senhor. Que o que importa, como eu disse no início, na introdução desse módulo, é buscar ao Senhor. Com o coração, lembra o que eu disse? Puro. Isso que importa. Amém? Que Deus abençoe. A tarefa foi dada. Pratique, interaja, faça perguntas e que Deus abençoe você, que você entre no nível de revelação, de entendimento das coisas do céu, da eternidade de forma profunda. Em nome de Jesus.